dia a todos, feliz sábado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e conhecer essa linda igreja e mais uma parte da nossa família, a família de Deus. Deus abençoe a todos, feliz sábado e que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Nessa semana tem sido uma semana muito especial para todos nós. Estamos fazendo uma caravana, praticamente por todo o país. E eu quero saudar os irmãos que estão em outras igrejas, estão em outras cidades. Você que está em uma igreja, ou você que está na sua casa, ou você está em outro ambiente qualquer, ouvindo, vendo, participando desse programa, muito obrigado, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a todos. Bem, antes da gente entrar no tema de hoje, que é um tema muito importante, eu gostaria de saber quantos de vocês são membros da Igreja Adventista. Levante a mão, por favor. Aqui em cima também. Obrigado, Deus abençoe a vocês. Quantos aqui são os nossos convidados? Você que não é membro da Igreja Adventista, levante a mão, por favor, para eu vê-los, conhecê-los. Temos muitas pessoas lá em cima, aqui também. Olá, tudo bem? Aqui embaixo também, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes da gente começar então o tema, eu só queria contar um detalhezinho importante. Na América do Sul, onde é minha região de trabalho, nós temos 16 uniões e nós temos 2,5 milhões de adventistas. América do Sul, onde eu trabalho, são 8 países. Vocês sabem, começa no Equador e vai até o Brasil, e nesse território todo são 2,5 milhões de adventistas. Somente no Brasil estamos chegando a 1,5 milhão de pessoas, de adventistas. No território da América do Sul nós temos 311 milhões de habitantes. Então, se você fizer a comparação, vai ver que nosso desafio continua sendo grande, tanto lá quanto cá. Deus tem nos abençoado grandemente. Para se ter uma ideia, o ano passado, sabe quantas pessoas foram batizadas na América do Sul, na nossa igreja? Somente o ano passado, quase 260 mil pessoas. O ano passado tivemos esse crescimento, foi uma bênção muito grande. E o número de pessoas que tiveram dificuldades e acabaram saindo está diminuindo, porque estamos trabalhando com um programa chamado Discipulado, o ciclo do discipulado. E isso tem ajudado bastante a reter e ajudar as pessoas a permanecerem mais firmes na fé. Eu quero então agora fazer mais uma oração com vocês, e em seguida vamos estudar a Bíblia. Mas primeiro, vamos abrir a Bíblia já no capítulo e no texto de hoje, e em seguida a gente faz mais uma oração. Eu os convido a abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos a partir do número 1. Repetindo, Mateus 17, a partir do verso 1. E assim que vocês abrirem a Bíblia, nós vamos fazer mais uma oração, e vamos então à nossa meditação de hoje. Já estamos preparados? Vamos então curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda manhã, obrigado por receber aqui pessoas especiais, irmãos e irmãs e convidados de honra. Obrigado também por todas as igrejas aqui no país de Portugal e também em outros países do mundo. Que a tua mão esteja sobre cada um de nós e que essa mensagem nos aproxime de Jesus e nos fortaleça na preparação para a breve volta do Senhor. Sabemos que o Senhor em breve voltará, e quando o Senhor voltar, a humanidade estará dividida em 2 grupos, os da direita e os da esquerda. Os da direita serão levados para os céus. E essa manhã queremos tomar uma decisão de estar do lado direito, de estar preparados para subir e viver com Jesus para sempre. Esse é o nosso pedido e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mateus 17, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que lindo texto. Que narrativa incrível essa. Essa porção da Bíblia é algo assim que eu chamaria de banquete espiritual. Imagina você sentado à mesa, com um banquete desse padrão, e você com muita fome, com muita sede, e você quer comer cada bocadinho, cada parte dessa refeição. Nós estamos hoje em um banquete. E aqui está o alimento espiritual, a palavra de Deus. Algumas perguntas precisam ser feitas. Primeiro, por que foi necessária a transfiguração? Qual o propósito da transfiguração? Será que Jesus não poderia ter passado por aqui, pela terra, e deixado esse negócio de transfiguração de lado? Por que foi necessária, então, a transfiguração? Essa é uma pergunta. Outra pergunta. Por que Jesus levou consigo 3 discípulos? Por que não levou todos? Levou somente Pedro, Tiago e João. Isso é muito interessante. Será que os 3 eram os melhores? Será que os 3 eram os líderes? Será que os 3 eram mais consagrados? Será que os 3 eram mais fiéis? Será que Jesus gostava mais desses do que dos outros? Se você parar para pensar, vai perceber que em vários momentos da história da Bíblia, esses 3 aparecem em um certo destaque. Inclusive, há um hino de criança que sempre fala de Pedro, Tiago e João no barquinho. Os 3 estão sempre ali. Então, pode passar essa impressão para as pessoas. Essa manhã queremos entender esse assunto. E também queremos entender por que da transfiguração. Já vamos adiantar um pouco algumas respostas. Durante o ministério de Jesus, chegou um ponto em que as pessoas começaram a confundir-se um pouco sobre o motivo do ministério de Jesus. Ou seja, o ministério de Jesus não estava tão claro para a maioria. As pessoas não entenderam a primeira vinda de Jesus. Inclusive os discípulos não entenderam. Lembra daquela mãe que chegou para Jesus e disse: Senhor, quando o Senhor assumir o trono, quando o Senhor assumir o poder, coloque um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda. Então a visão dessa mãe era uma visão totalmente política. E muitas pessoas achavam que Jesus era um revolucionário político que iria assumir o trono, que ganharia a eleição e que seria o presidente, o primeiro-ministro, o chefe, o rei, enfim, o comandante geral. Esse era um pensamento que muitos tinham. E então o ministério de Jesus tinha era um ministério maravilhoso, mas as pessoas não entendiam exatamente o propósito dele. Então a transfiguração tinha como objetivo explicar melhor o ministério de Jesus, tirar as dúvidas, clarear um pouco esse tema. Então, a transfiguração tinha como propósito falar, explicar, fortalecer a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus, ok? O ministério dele. Mas também a transfiguração tinha como propósito falar da segunda vinda de Jesus. Se você vai perceber daqui a pouco que a transfiguração é uma miniatura, é uma demonstração, é uma antecipação de como será a volta de Jesus. Então a transfiguração fala das 2 vindas de Jesus, da primeira e da segunda. Aí já entendemos o porquê da transfiguração. Agora, vamos tentar responder por que os 3 discípulos e por que não todos? Bem, Jesus levou os 3 para a transfiguração, não porque eram os melhores, não eram os melhores. Não porque eram especiais em relação aos outros, também não eram. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós que estamos aqui nessa manhã de sábado, na igreja, nós não somos melhores do que aqueles que não estão aqui. Às vezes pode passar essa ideia de que nós estamos aqui, uau, nós somos cristãos, olha que maravilha, estamos um nível acima. Não, não pensem assim. Nós somos todos iguais. A diferença é que nós já reconhecemos nossos pecados e por isso estamos aqui e aceitamos Jesus como Salvador. E os de fora ainda não reconheceram isso. O dia que reconhecerem, estarão aqui também. Então Jesus não fazia acepção de pessoas. Então Jesus não levou os 3 porque eram os melhores. Às vezes nós pensamos que na igreja algumas pessoas são melhores,
Ou tem pelo menos um destaque a mais em relação aos outros? Tem gente que pensa assim, por que o Pedro é ancião da igreja, por exemplo? Porque ele, não eu, por exemplo. Será que ele é melhor do que eu? Por que você é o pastor? Você é o pastor. Não podia ser um outro. Por que esse fulano de tal tem uma função específica, importante na igreja? Enfim, a igreja faz acepção de pessoas. Essas pessoas que estão mais na frente são melhores, são mais importantes e tal. Às vezes alguém pode pensar isso por aí. Vamos já resolver esse problema. Ninguém é melhor do que ninguém. E quem está à frente, seja pastor, seja ancião, seja cantor, seja pianista, seja lá quem for que estiver à frente de uma administração eclesiástica, não significa que essa pessoa seja mais importante que as outras. Todos somos importantes. Brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres, patrão e empregado. Todo mundo é igual perante Deus. E se isso é verdade, por que os três então foram para a transfiguração? Sabe por quê? Porque os três tinham muitos problemas. E sabe por que nós estamos na igreja? Porque também temos problemas. Jesus levou os três para a montanha porque Jesus tinha um propósito. Pedro, Tiago e João, eles passariam por situações tão difíceis, eles passariam por tribulações tão grandes, que se não estivessem perto de Jesus, não suportariam. Lembra da história dos três? Pedro, por exemplo, uma vez Satanás pediu a Jesus: Senhor, eu quero autorização para perturbar, para tentar e para cirandar Pedro. Lembra disso? E Jesus então protegeu Pedro, rogou por ele e o guardou. Então o diabo estava de olho em Pedro. Por isso Jesus falou assim: Pedro, só tem um jeito para você. Chega mais perto. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Não saia de perto de mim. Porque Satanás está cirandando você. Ainda falando sobre Pedro. Pedro era uma pessoa que era muito instável. Muito instável. Ele tinha problemas graves na sua personalidade e na sua vida espiritual. Esse Pedro, ao mesmo tempo que estava andando sobre as águas, vitorioso, em fração de segundos, estava negando Jesus diante de uma empregada. Esse mesmo Pedro que tinha dificuldades para manter a sua fé, era o mesmo que dizia: Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí, quando o galo cantou, uau! Então veja quem era Pedro. Por isso Pedro estava ali na transfiguração. Jesus queria ajudar Pedro a vencer tudo isso e a se preparar para o que vinha pela frente. E você sabe que Pedro passaria por uma morte cruel. A morte de Pedro seria muito cruel. E se ele não estivesse bem perto de Jesus, não suportaria tudo isso. Por isso Pedro aparece aqui entre os três da transfiguração. E por que Tiago? Pelo mesmo motivo. Tiago passaria também por uma morte, uma tortura. A sua morte seria algo muito cruel. E Jesus queria fortalecê-lo para que ele pudesse vencer e pudesse se manter firme na fé até o fim. Por isso Jesus levou Tiago ali. Queria ajudá-lo a ter forças e fé para vencer tudo que passaria a partir dali. E por que João? João, quando Jesus o chamou, ele era conhecido por um outro nome. Quem lembra como ele era conhecido? Filho de quem? Filho de quem? Do trovão. Você acha que alguém que é chamado filho do trovão é por acaso? Não. Isso mostra que ele também tinha seus problemas, como nós todos temos. Então, assim era João. E Jesus levou João para mais perto, em vários momentos, para dizer: João, eu preciso moldar você. Eu preciso trabalhar com você. E João vai à transfiguração justamente porque Jesus queria prepará-lo para coisas maiores. E você sabe que depois que João esteve bem perto de Jesus durante todo aquele tempo, ele passou a ser conhecido por outro nome. Discípulo do quê? Do amor, ou amado. Vê a diferença de filho do trovão para discípulo amado? Amigo. Isso chama-se conversão, mudança de vida. Foi o que Jesus fez com João. E João passaria por tribulações. E seria o único dos 12 a morrer de morte natural. E antes disso ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo, por causa da sua fé, por amor a Jesus. E esse mesmo João, Deus tinha um plano com ele. Deus queria revelar a nós, por exemplo, as profecias do Apocalipse.
Deus queria que o livro do Apocalipse fosse escrito, fosse preparado para nós. E Jesus tinha um plano de usar João. E João foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos, como a gente conhece a história. E lá, Deus deu a ele as visões do Apocalipse. Por isso, ele estava na transfiguração também. Então, estar perto de Jesus não significa que somos melhores que os outros. Quem está perto de Jesus não pode ser orgulhoso. Quem está perto de Jesus não pode achar que é melhor que os outros. Quanto mais perto de Jesus, mais você vai reconhecer quem você é de verdade. Quanto mais perto de Jesus, mais necessitado dele você será. Se alguém que está perto de Jesus se tem orgulho espiritual, significa que está muito longe de Jesus. É por isso que a gente entende Paulo, o grande apóstolo Paulo. Paulo, quando fala nas suas cartas, ele vai mencionando algumas coisas sobre ele mesmo. Tem um momento que ele diz assim: de todos os pecadores, eu sou o quê? O principal. É quase uma mentira do ponto de vista humano nosso. Como é que Paulo, cheio do Espírito Santo, que escreveu vários livros da Bíblia, pode dizer que de todos os pecadores ele é o principal? Deve estar mentindo. Não, não estava mentindo. Paulo não mentiu. Paulo foi verdadeiro, sincero. É porque Paulo estava tão perto de Deus, tão perto de Jesus, que ele conseguia ver os seus defeitos e suas deficiências mais do que aquele que está longe de Jesus. Quanto mais longe de Jesus está a pessoa, mais ela se julga perfeita. Quanto mais distante está a pessoa de Jesus, ela acha que fumar não tem problema. Ela acha que beber não tem nenhum problema. Acha que fazer algumas coisas por aí está tudo certo. Qual o problema? Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Então veja, quanto mais distante de Jesus, mais coisas erradas a gente faz e acha que está tudo bem. E quanto mais perto de Jesus você está, mais você vai perceber: puxa, eu sou muito pecador mesmo. Olha só, Jesus é tão maravilhoso e olha para mim, olha para ele. Então, quanto mais perto de Jesus, mais você se enxerga. Mais você se vê. Ok? Por isso é importante entender um pouco sobre os três aqui, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração com esse propósito que nós acabamos de falar. Essa manhã, essa igreja aqui, e a igreja onde você está, e onde você estiver vendo e ouvindo essa mensagem, esse ambiente em que nós estamos essa manhã se transforma no Monte da Transfiguração. Nós queremos estar aqui bem perto de Jesus, porque sem Ele nós não poderemos vencer, e sem Ele não iremos para o céu, e sem Ele estaremos perdidos. Por isso essa manhã é o Monte da Transfiguração aqui. Bem, e aí estavam os três. E Jesus se coloca um pouco mais acima e de repente Jesus começa a se transfigurar. Que cena impressionante. O rosto de Jesus muda. O texto bíblico diz claramente no verso 2, Mateus 17, 2, diz assim: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Antes de seguir com o verso 2, eu só preciso agregar uma informação ao pensamento anterior. Tem mais um motivo pelo qual Jesus levou aqueles três para a transfiguração. Tem mais um. E esse mais um, se você ler o último verso do capítulo anterior, do capítulo 16, é o verso que está em cima do capítulo 17. Se você ler o verso 28, não sei se localizaram, Mateus 16, 28, que é o último verso antes do capítulo 17. Aqui está mais uma razão pela qual Jesus levou os três. Veja só. Diz o verso: em verdade vos digo que alguns há dos que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Esse foi um outro motivo. Ou seja, Jesus havia prometido que entre os 12 haviam alguns que antes da morte iriam contemplar o reino de Deus. Eram os três. Foram os três. Ok? Aí Jesus começa então a se transfigurar. A Bíblia fala que o seu rosto resplandece, a sua roupa começa a resplandecer, o seu rosto brilha como o sol. E eu estou aqui imaginando como seria isso, hein? Jesus assim na frente da gente e o rosto dele começa a brilhar, brilhar, brilhar. Olha, lá fora tem um sol maravilhoso. Imagina isso sendo o rosto de Jesus. E se você lembrar bem, vai perceber que em Apocalipse capítulo 1, versos de 12 em diante, João, que escreveu o Apocalipse, ele descreve Jesus glorificado. E na hora de descrever Jesus glorificado, Apocalipse 1, de 12 a 18, ele fala assim, que Jesus tinha vestes talares, lembra? A sua voz era a voz como de muitas águas, e ele vai descrevendo Jesus glorificado. E lá no verso 17, ele fala assim, e o seu rosto brilhava como o sol, na sua força.
Portanto, a mesma expressão de Mateus 17, verso 2, é a mesma de Apocalipse, capítulo 1. E um detalhe, e o rosto brilhando como o sol, é a mesma descrição, a mesma coisa que irá ocorrer por ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, o seu rosto vai estar brilhando como o sol. Da mesma maneira. Então você vê que alguns elementos da transfiguração estão intimamente relacionados com a primeira vinda de Jesus e com a segunda vinda de Jesus. Jesus então se transfigura na presença deles. E as suas vestes começam a brilhar. A Bíblia que eu estou usando, e acho que é de vocês também, fala que a roupa dele a roupa se tornou branca. A palavra branca aí não é a melhor tradução. A roupa dele passou a brilhar. Havia um resplendor diferente na roupa dele. E o rosto brilhava como o sol. Que cena incrível essa. Eu queria estar lá. Vocês não queriam, não? Eu queria estar lá para ver essa cena. Veja o que diz o verso 3. O verso 3 fala que nesse momento, então, apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Agora imaginemos a cena. Jesus aqui transfigurado, de um lado Moisés, do outro Elias, e os 3 discípulos ali olhando atentamente. Uma vez alguém falou assim: pastor, isso aí deve ser uma cena espírita. Porque Moisés e Elias, bem, não era cena espírita, não tem nada a ver com o espiritismo isso aqui, absolutamente nada. Moisés e Elias apareceram ali de verdade, literais. Não era nada espiritual, era algo literal. E por que apareceram somente os dois? Tem um motivo para isso. Você sabe que as pessoas, quando morrem, irão para a sepultura. Toda pessoa que morre vai para a sepultura e fica ali aguardando a ressurreição. Isso está claro na Bíblia. Mas a Bíblia também diz que algumas pessoas que já viveram aqui já foram levadas para os céus. E algumas delas já moram lá. A Bíblia faz algumas referências a isso. Só que a Bíblia não dá os nomes de todos. A Bíblia menciona nomes de 3. Sabemos que na ressurreição de Jesus, outros ressuscitaram, mas não sabemos quem são eles. Agora, tem 3 nomes que nós sabemos: Enoque, Elias e Moisés. E dos 3, 2 foram levados vivos, sem ver a morte. E um deles, que foi Moisés, morreu e em seguida Deus o ressuscitou. Tá certo? E agora, na transfiguração, não aparece Elias e Enoque, que foram os 2 levados vivos. Aparece um que foi levado vivo e um outro que ressuscitou e foi levado depois. Porque aí tem uma mensagem sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá um grupo de pessoas vivas, fiéis, que andam com Deus, que foram fiéis aos mandamentos de Deus, que andaram na presença de Deus, pessoas fiéis, vivas, que quando Jesus voltar, essas pessoas vivas não morrerão. Elas serão transformadas e serão levadas para os céus, como Elias. Elias representa esse grupo de pessoas. Mas, quando Jesus voltar, a Bíblia também menciona que haverá um grupo de pessoas que foram fiéis à vida toda com Jesus e já morreram. Quantas pessoas fiéis já descansam no pó da terra? Essas pessoas, na volta de Jesus, serão ressuscitadas, como Moisés. Então Moisés representa os fiéis que já morreram e Elias representa os fiéis que estarão vivos. Na volta de Cristo, estando vivo ou estando morto, se você esteve em Cristo, se você o aceitou, não importa se você vai estar vivo ou vai estar morto. Na volta de Cristo, Ele vai levar você para o reino dos céus. O segredo não é estar morto ou estar vivo. O segredo é estar em Cristo, é estar firme na fé, enquanto estamos vivos. Esse é o segredo. Porque se você morrer antes, vai morrer com a salvação garantida. E se estiver vivo, também estará com a salvação garantida. Essa é a razão pela qual apareceram ali Moisés e Elias. Porque a transfiguração, ela fortalece a primeira vinda de Jesus e já aponta para a segunda vinda de Jesus. E agora vem a cena, uma das partes mais emocionantes e mais impressionantes dessa história. É o verso 4. O verso 4 diz que, então, disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro era ótimo, né? Esse Pedro devia ser alguém, assim, no mínimo espetacular. Vocês viram o que ele falou?
Estava tendo a transfiguração, um clima totalmente emocionante, espiritual, solene, celestial, e Pedro não resistiu àquele momento. Não resistiu e disse: Senhor, com licença, um minutinho. Eu quero falar uma coisa. Senhor, é bom estarmos aqui. Só que essa expressão, é bom estarmos aqui, ou bom é estarmos aqui, na língua portuguesa, tanto na brasileira quanto a portuguesa de Portugal, quando você olha na língua portuguesa, é bom estarmos aqui, é muito pobre isso. E se você olhar essa frase em espanhol, continua pobre. E se olhar em inglês, também continua pobre. Porque o que Pedro queria dizer não era isso. É como se alguém perguntasse a você: escuta, como foram as conferências em Portugal aí, as conferências guiadas pela verdade? Você fala: foram boas. Não traduz o que realmente foi, tá certo? O que Pedro queria dizer não era que é bom estarmos aqui. Bom é mediano, bom, nem é muito baixo, nem é muito alto, é mediano. O que Pedro queria dizer era outra coisa. O texto original nos ajuda a entender, na língua grega, o que Pedro queria dizer. Sabe o que Pedro queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: Senhor, isso aqui é maravilhoso. Senhor, isso aqui é incrível. Senhor, isso aqui não tem palavras. Eu estou emocionado, Senhor, isso aqui é o céu. O céu está aqui. O céu está aqui. Olha aí, Moisés, Elias e o Senhor transfigurado. Isso aqui é o céu. Esse é o clima do céu. É o gozo celestial. A minha vida inteira eu sonhei com esse momento. A minha vida inteira eu busquei esse momento. A minha fé, a minha decisão de seguir o Senhor era para viver o céu. Eu quero o céu. E isso aqui é o céu. Isso é o céu. Pedro sentiu o clima celestial, o ambiente celestial ali. E por isso Pedro diz assim: Senhor, vamos parar o relógio. Vamos parar o tempo. Para tudo, que esse momento não termine, não acabe. E se o Senhor quiser, eu posso fazer aqui 3 tendas, 3 pequenas casas, 3 barraquinhas. Uma será tua, outra para Elias, outra para Moisés. A gente fica por aqui, a gente não volta mais embora. E eu, Pedro, Tiago e João, a gente não precisa de tenda nenhuma, a gente dorme aqui fora mesmo. O que a gente quer é que vocês não saiam mais daqui. Ou Moisés não vai embora nunca mais. Ou Elias, também você não vai mais embora. Jesus, assim que nós queremos. É bom estarmos aqui, não, é maravilhoso estar aqui, é sensacional estar aqui, é incrivelmente maravilhoso estar aqui. É isso que Pedro estava dizendo, porque Pedro sentiu ali o que nós vamos sentir no céu. Pedro sentiu ali o gozo do céu. Diga amém, irmãos. Foi isso que Pedro sentiu ali. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sentiu Deus do seu lado? Já sentiu Deus ali do seu lado enquanto você lia a Bíblia, enquanto você orava, enquanto você cantava, enquanto fazia uma vigília lá na sua casa ou aqui na igreja? Você já foi a um culto onde você falou assim: Deus está aqui. E aí você diz: não quero que acabe, eu não quero que isso aqui termine. Sim, eu também já senti a presença de Deus. E acho que aqueles que já sentiram sabem o que eu estou dizendo. Embora é muito pequeno o que eu estou querendo dizer, porque ainda estamos nesse mundo, não é verdade? Mas é para a gente ter uma ideia de como vai ser o céu. O céu vai ser maravilhoso. A vida eterna no novo céu e na nova terra será maravilhosa. E o que Pedro estava tentando retratar aqui, ou traduzir aqui nessas palavras, era isso. E quando Pedro falava justamente sobre esse momento incrível e o que ele sentia com seus amigos, diz o verso 5. O verso 5 diz que Pedro estava falando ainda, quando uma nuvem luminosa, presta atenção na expressão bíblica, uma nuvem luminosa, diz o texto, os envolveu, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos e irmãs, por favor, levantem a cabeça, olhem para cá, olhem para mim por favor um minutinho. Esse assunto aqui é incrível. Eu não sei vocês, eu fico empolgado com isso. Eu fico animado com isso. Eu já preguei isso aqui muitas vezes, mas hoje é como se fosse a primeira vez. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O texto diz que quando Pedro ainda estava falando que era maravilhoso estar ali, de repente uma nuvem luminosa cobre o espaço, ali o céu, aquele espaço onde eles estavam. E diz a Bíblia que do meio dessa nuvem saiu uma voz audível. E a voz dizia assim: esse aqui é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui tem 3 aspectos importantes. Número 1, essa nuvem luminosa, sabe o que era? Era uma nuvem de anjos. Uma nuvem de anjos. Os anjos de Deus, geralmente eles se manifestam, a Bíblia menciona a manifestação dos anjos de Deus em momentos cruciais e especiais da história.
Por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, os anjos cantaram louvores a Deus na criação. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e atravessaram o mar e foram vitoriosos, os anjos cantaram. Quando Jesus nasceu de Maria, os anjos cantaram. Quando Jesus ressuscitou, houve um brado de cântico, de louvor para Deus, porque Jesus ressuscitou. E quando Deus escreveu os 10 mandamentos do Monte Sinai, diz a Bíblia, havia uma nuvem de testemunhas. Lembra disso? Uma nuvem de testemunhas, isto é, os anjos estavam lá. E quando Jesus voltar, o que você acha que vai acontecer? Os anjos virão com Jesus. E aqui na transfiguração aparece quem? Aparece uma nuvem luminosa. Essa nuvem luminosa era uma nuvem formada por anjos. E diz a Bíblia que do meio dessa nuvem luminosa sai uma voz. Era a voz de Deus. Era Deus falando. Deus falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Alguém aí lembra em que momento, outro momento da história bíblica foi dita essa frase? No batismo. Só que tem uma diferença da frase do batismo para essa daqui. A do batismo é assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Somente isso. Mas aqui diz assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, vírgula, a ele ouvi. Aí tem um complemento, a ele ouvi. E esse complemento nos ajuda a entender a razão da transfiguração. Quando Deus diz assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, Deus está dizendo o seguinte: esse que está aí é o Messias, esse que está aí é o Salvador, esse que está aí é Jesus Cristo, esse que está aí é meu filho, esse que está aí é o Salvador de vocês, esse que está aí é o Salvador do mundo. Ele não é político, não é candidato a nenhum cargo, não é revolucionário, ele não vai tomar o lugar nem de Pilatos, nem de Herodes, de nenhum César, de nenhum candidato, de nenhuma pessoa pública. Ele não veio para isso, o reino dele não é desse mundo. Esse que está aí é meu filho amado, é o Salvador, ele vai morrer para salvar o mundo, ele foi enviado por mim, é meu filho amado que me dá prazer. Por isso não duvidem do ministério dele, não questionem, não duvidem o que ele veio fazer. Esse é meu filho, é o Salvador. E disse Deus: a ele ouvi. Escutem o que ele tem para falar, não duvidem das suas palavras, não pensem que vocês sabem mais do que ele. A ele é meu filho amado, escutem o que ele tem para dizer e nunca mais duvidem do seu ministério. Esse é meu filho amado, disse Deus, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa manhã nós estamos ouvindo esse Jesus maravilhoso. Essa aqui é a palavra dele. Nós estamos ouvindo a palavra dele, 100% a palavra dele. A ele ouvi. Essa voz foi tão extraordinária, tão potente e poderosa. A Bíblia chega a dizer no verso 6, que quando os discípulos ouviram essa frase de Deus, eles caíram de bruços, ou seja, eles desmaiaram. Eles caíram de bruços, tomados de grande medo. E então Jesus se aproxima deles, os toca, eles se despertam, e quando eles se despertam, já não tem mais ninguém. Só Jesus. Moisés foi embora, Elias foi embora, voltaram para o céu, a nuvem desapareceu, a voz cessou, tudo voltou como antes. E o verso 6 fala assim: então eles se levantaram, ou levantaram os olhos, e a ninguém viram, senão a Jesus. Irmãos e irmãs, amigos que acompanham pela internet, irmãos que estão numa igreja, ou numa casa, ou em qualquer outro lugar, ouvindo essa mensagem, ouça isso. Em breve, o mesmo Jesus que morreu naquela cruz, o mesmo Jesus que ressuscitou, em breve ele voltará. Há alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu fui a Israel, pela primeira vez fui a Israel. Acho que aqui deve ter pessoas que já foram lá também. E de todos os lugares que eu visitei, o que mais me impressionou foi a tumba de Jesus. Claro, muitos outros também impressionaram, mas a tumba de Jesus para mim foi muito forte. Porque quando você chega ali no lugar provável, onde Jesus provavelmente foi sepultado, existem 2 lugares ou 3, e as pessoas ficam questionando, foi aqui, foi ali, foi acolá, e isso também não é o mais importante. Mas quando eu cheguei na tumba, a mais conhecida, e eu ia entrando, logo na porta, assim, em cima da porta, tinha uma frase em inglês, e a frase dizia assim: ele não está aqui. Ressuscitou. Meu amigo, quando eu li essa frase, eu comecei a arrepiar do pé e foi subindo, eu arrepiei o corpo todo. Eu pensei, que coisa extraordinária. Está na Bíblia isso, claro, está na Bíblia. Mas uma coisa é você aqui, outra coisa é você ir lá. Ele não, olha o sermão, ele não está aqui, ressuscitou. Aí eu entrei,
e sentei no chão da sepultura. Eu sou testemunha de que Jesus ressuscitou. Vocês também sabem. E esse Jesus que ressuscitou, o Jesus da transfiguração, em breve voltará. Em breve, senhores, Jesus vai se levantar no santuário celestial. Levantará sua mão direita e dirá: está feito, ou feito está. Quando Jesus pronunciar essas palavras, ele vai sair do santuário. Quando sair do santuário, cairão sobre a terra as 7 últimas pragas, de Apocalipse 16. E no final das pragas, o céu estará escuro. As nuvens estarão carregadas. O clima será de chuva, como se realmente fosse cair uma tempestade. As pessoas que não conhecem a Bíblia olharão para os céus, verão toda a escuridão e pensarão: será que vai chover? Vai cair um dilúvio, ou quem sabe vem por aí alguma coisa mais forte, alguma coisa mais violenta. Só que quem estuda a Bíblia vai olhar para o mesmo céu e vai dizer: essa é a cena da volta de Jesus. E em meio a toda a escuridão, a Bíblia diz que de repente aparecerá uma nuvenzinha branca. Já leram sobre isso? Apocalipse 14, verso 14. Vamos dar uma olhada rapidamente? Apocalipse 14, verso 14. Vale a pena ler esse verso mais uma vez, para aqueles que já leram. Apocalipse 14, verso 14. E também o verso 15, 14 e 15. Apocalipse. Atenção, amigos da internet, atenção você que está numa igreja, atenção você que está assistindo num telão grande ou numa tela pequena de computador. Ok, presta atenção no capítulo 14, versos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Ouvi outro anjo que saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Essa nuvem branca que está aí, é essa que eu estou dizendo. No meio da escuridão, de todas as nuvens escuras, vai se destacar uma nuvenzinha branca. E o povo de Deus que conhece a Bíblia e que aceitou Jesus, vai olhar para o céu e os olhos estarão fixos nessa nuvem branca. E à medida que passa o tempo, essa nuvem vai descendo, vai se aproximando da terra, e ela vai chegando mais perto, chegando mais perto, chegando mais perto, vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e à medida que ela se aproxima da terra, ela cresce, 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 e daqui a pouco essa nuvem branca vai encher todo o céu, todo o espaço. E de repente, quando estiver mais perto ainda, as pessoas todos vamos perceber que não se trata de uma nuvem branca, 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 mas se trata da nuvem luminosa, aquela da transfiguração. É uma nuvem luminosa, e essa nuvem, quando chegar bem mais perto da terra, todos vão perceber que não se trata de uma nuvem literal, é uma nuvem de anjos, uma nuvem formada por anjos. A Bíblia diz que Deus criou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. E na volta de Jesus, eles virão com Jesus, formando essa grande nuvem. Os anjos vestidos com roupas especiais. E esses anjos formarão essa grande nuvem, e no meio dessa nuvem, quando olharmos fixamente no meio dela, nós veremos nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, nosso Salvador. O detalhe que a Bíblia menciona é que ele vem com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, uma foice aguda na mão. Você e eu sabemos que estas são palavras simbólicas. Jesus não vai trazer nenhuma foice na mão? Claro que não. Quando a Bíblia diz que ele vem com uma coroa de ouro na cabeça, significa que desta vez ele não virá mais como um bebê que nasceu lá em Belém. Dessa vez ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa foice na mão é um símbolo da colheita que ele vem fazer. Durante a morte de Jesus na cruz, quando Jesus derramou seu sangue, quando Jesus andou por essas terras, Jesus semeou, espalhou a semente do Evangelho, da salvação. E essa semente chegou em você, chegou em mim, e por isso estamos aqui hoje. E essa semente vai produzindo, vai crescendo e tudo, e vamos chegar a um ponto em que estaremos maduros. E é no dia da volta de Jesus. A foice na mão é o símbolo da colheita. Ele vem buscar os seus filhos, o símbolo da colheita. Mas eu quero dizer que a colheita já começou esta semana.
E talvez há outras semanas atrás, outros anos atrás, e muitos anos atrás. Cada vez que alguém se entrega a Jesus, ela está sendo como que colhida. Jesus está colhendo essa pessoa. É como um fruto que você recolhe quando está maduro. E a volta de Jesus é a grande colheita, a colheita das colheitas, a volta de Jesus. E de repente, quando a nuvem branca, luminosa, estiver aqui pertinho da terra, e Jesus no meio dela, então de repente, ouvir-se-á um som, uma música, como nunca se ouviu antes. As pessoas vão ouvir uma música, um som, um áudio. Mas não é uma música qualquer. Não é uma música do piano, nem de uma orquestra de Portugal. Você e eu já vimos muitas apresentações incríveis, não é? Ou pessoalmente ou através de vídeo. Existem músicos extraordinários aqui nesse país, e também no meu país e no mundo inteiro, que tocam muito bem, que emocionam as pessoas. Existem corais que cantam divinamente bem. Mas a música que vamos ouvir, nós nunca ouvimos antes. O som que vamos ouvir nunca se ouviu na história do mundo. É uma música que vai alcançar os 4 cantos da terra. É um som que vai entrar nos poros das pessoas. É uma música que vai tocar o coração. É uma música que vai mexer com a razão das pessoas. É um som de um instrumento que você já ouviu falar ou já conhece. A Bíblia menciona esse instrumento. Os anjos virão tocando trombetas. O som de trombetas. É com o som de trombetas que eles virão com Jesus. E então as pessoas todas vão ouvir esse som em toda a face da terra. As pessoas vão se emocionar. As lágrimas vão descer. É a volta de Jesus. E num determinado momento Jesus vai ficar parado nas alturas. E Jesus vai dar uma ordem. E quando Jesus der a ordem, sob a ordem de Jesus, ao falar uma frase poderosa, a terra vai tremer. A terra vai tremer. E as sepulturas dos que morreram em Cristo serão abertas. E os mortos em Cristo ressuscitarão, como Moisés. O seu ente querido, aquela pessoa que você ama, que já se foi, se ela morreu em Cristo, ressuscitará naquele dia. E a ressurreição será perfeita. As pessoas serão ressuscitadas de maneira perfeitas. Se alguém morreu com câncer, com cancro, com outra coisa, vai ressuscitar perfeita. Se alguém morreu com um problema no sangue, ou um problema em qualquer outra parte do corpo, e se alguém morreu já com a idade bem avançada, já bem velhinho, com rugas, com a pele toda já cansadinha, quando Jesus ressuscitar, essa pessoa ressuscitará perfeita. Nunca mais óculos, nunca mais cabelos brancos, nunca mais dores, nunca mais sofrimento. Na ressurreição seremos perfeitos. Voltaremos a refletir 100% da imagem e semelhança de Deus. Jesus nas alturas vai dar uma ordem, a terra vai tremer, as sepulturas irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos em Cristo, como Elias, serão transformados, e juntamente com os mortos ressuscitados, serão então levados pelos anjos. Os anjos irão nos levar para encontrar Jesus nos ares, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Encontraremos o Senhor nos ares. E depois que nos reunirmos com Jesus nos ares, Jesus vai nos levar para o céu. Nós vamos ser levados para os céus. Você e eu sabemos que existem 3 céus. A Bíblia diz no capítulo 12 de 2 Coríntios que existem 3 céus. Por isso que as pessoas, nós quando oramos o Pai Nosso, oramos assim: Pai Nosso que estás nos céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo é o céu astral, e o terceiro é o paraíso de Deus. Jesus vai levar os salvos para o terceiro céu,
nós vamos subir com Jesus, passar por todo o espaço, passaremos pela lua, pelo sol, pelas estrelas, e além do sol, além da lua e além das estrelas, é onde está o paraíso de Deus, e é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Passaremos 1000 anos lá. Depois Jesus vai nos dar um novo céu e a nova terra, que é um outro tema para um outro momento. Vai nos dar um novo céu e a nova terra. Mas fato é que Jesus está voltando. E depois do milênio, ouçam isso, depois que passarem os 1000 anos, os ímpios ficarão mortos aqui durante os 1000 anos. A terra vai estar vazia e escura durante 1000 anos. Depois do milênio, vai descer do céu uma cidade feita de ouro, ouro puro, uma cidade santa. O nome dela? Nova Jerusalém. Porque a velha Jerusalém já está aí na terra. A nova Jerusalém. Ela vai descer aqui na terra e Jesus vai descer com ela. E os salvos descerão também com Jesus e a santa cidade. E aqui na terra, quando descer a cidade santa, o mundo vai ser iluminado outra vez. E os mortos que permaneceram durante os 1000 anos, as pessoas perdidas que estarão mortas, depois do milênio serão ressuscitadas. Jesus vai ressuscitar os ímpios, as pessoas que não aceitaram a salvação. E quando elas forem ressuscitadas, Jesus terá diante de si, pela primeira vez na história, todo ser humano que um dia viveu nesse planeta. Todos que já viveram e todos que vivem e que ainda viverão. Depois do milênio, Jesus vai ter diante de si todas as pessoas. Do lado direito estarão os salvos. Do lado esquerdo estarão os perdidos. Jesus vai se colocar em pé e vai dar a sentença final. Ele vai olhar para você, como eu estou olhando agora, para você que está vendo pela internet, para você que está numa igreja, para você que está numa casa, para você que está em outro ambiente. Ele vai olhar para você, para vocês que estão mais aqui na parte de cima, para cada um de nós. Ele vai olhar atentamente, vai abrir os seus braços, vai dar um sorriso celestial, divino, e vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em seguida, com muita tristeza e com lágrimas na voz e lágrimas no rosto, Jesus vai se virar para os da esquerda, para aquela multidão de pessoas que ressuscitarão depois do milênio. E Jesus dirá assim: meus filhos, eu fiz tudo por vocês. Eu criei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu voltei para buscar vocês. Mas vocês não me aceitaram. Agora é muito tarde, já não dá para fazer mais nada. Adeus. Adeus. Vai ser um momento dramático. Diz a Bíblia que é um ato estranho para Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do pior ser humano. E nesse momento, vai passar em revista, diante de cada ímpio, como se fosse um filme, da própria vida de cada um. Vai passar diante de cada um a sua história. É a história de cada ímpio como se fosse um filme. E as pessoas irão ver os momentos de oportunidades que Deus lhes deu, as chances, os sermões, os cultos, o estudo bíblico, aquele louvor, aquele momento, aquela hora que Deus tocou em você. Você vai relembrar tudo isso naquele momento. E depois que todos assistirem o filme da própria vida, o próprio inimigo de Deus vai ver o filme da sua própria vida, porque o próprio inimigo teve chances de se arrepender, teve chances de
de se converter. Então, depois que todos assistiram o filme da sua própria vida, vai acontecer uma cena dramática que toca muito no meu coração. Vai ser o cumprimento de Filipenses 2. Filipenses 2 diz assim, que vai chegar um momento em que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, e toda língua confessará. Irmãos, os ímpios irão se curvar, irão reconhecer que Deus é perfeito, irão reconhecer que Deus é justo, irão reconhecer que Deus é amor. O próprio inimigo vai se curvar. Não haverá mais nenhuma dúvida sobre o caráter de Deus. Não haverá mais nenhuma dúvida sobre quem é Deus e quem é Satanás. Finalmente o assunto foi resolvido. E após esse momento tão dramático, descerá fogo do céu com enxofre, e os ímpios serão queimados. O diabo vai tentar ainda invadir a cidade santa, tudo, mas serão queimados. Eu fico pensando uma coisa. Já imaginou se você estiver dentro da cidade santa, salvo, e alguém que você ama do lado de fora? Já imaginou a esposa dentro, o marido fora, ou o marido dentro e a esposa fora? Ou os pais lá e os filhos fora, ou os filhos lá e os pais fora? Já imaginou alguém que você ama tanto do lado de fora? Eu creio sinceramente, para ser bem sincero, eu creio que nós vamos chorar. Porque seria desumano, não é? Creio que Deus vai chorar, Jesus vai chorar. Nós também vamos chorar. E aí se cumprirá Apocalipse 21, verso 4, que diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A última lágrima vai ser derramada, e a morte não existirá mais, nem a dor, nem o clamor, porque essas coisas todas serão passadas. E Deus vai nos dar a eternidade, um novo céu e uma nova terra. Você e eu seremos perfeitos, perfeitos. Não haverá nenhuma cicatriz no seu corpo, nem nas suas emoções, nem na sua vida espiritual. Seremos 100% perfeitos. Só haverá uma pessoa que vai ter uma cicatriz para sempre. Só uma pessoa, mas não será você. Jesus terá o cuidado de tirar todas as manchas do seu corpo e do meu. Mas tem uma pessoa que vai ter cicatrizes para sempre. Esse alguém é Jesus. Eu fico pensando, que Jesus é esse que resolve o problema de todo mundo, mas não quer tirar a cicatriz das suas mãos? Sabe por quê? Durante toda a eternidade, nós nunca iremos esquecer que Jesus é o nosso Salvador. Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama a todos nós. A mensagem da transfiguração passa por tudo isso. Eu termino esse momento dizendo a vocês que não há nenhum caso perdido para Deus. Hoje estamos lutando para salvar a todos. Que você não se perca. Se alguém aqui não tomou a decisão ainda, tome essa manhã. Se você ainda não foi batizado, deve tomar a decisão de ser batizado. Se você está pronto, deve ser batizado. Se não está pronto, tome a decisão e comece a se preparar. E você que já entregou sua vida a Jesus, já foi batizado, por favor, tomemos uma decisão de permanecer firmes na fé. A vida não é fácil, as lutas são grandes, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A história final é a seguinte: eu estava no Paraná, parte sul do Brasil, especificamente na cidade de Curitiba, que é uma das cidades mais lindas que nós temos.
Estava terminando uma semana num local bem grande. E uma noite eu fiz um chamado, um apelo. Como vou fazer daqui a pouco aqui um apelo. E naquele instante, muitas pessoas vieram à frente. E havia um rapaz com um boné. Um gorro, um boné. E aí me chamou a atenção. E durante o apelo ele me fez um sinal. Ele fez assim para mim. Significa, depois eu quero falar com você. Terminou a reunião e eu fui falar com ele. Ele me contou sua história que eu vou resumir aqui agora. O nome dele é Francisco. Francisco era casado com a Laura. E eles tinham 2 filhos gêmeos, 8 anos de idade. Era uma família feliz. Ele, empresário, ela cuidava da administração da casa. Um belo dia de domingo, aquele domingo bonito, ensolarado, o vovô e a vovó, por parte da mãe, os maternos, pediram para passear com os netos, com os 2 filhos da Laura e do Francisco. E saíram a passear, foram à praia. A ideia era sair de Curitiba e ir para Florianópolis, na praia, ali pela BR-101, que não é tão longe. E o vovô estava dirigindo, e a vovó do lado e os netos atrás, os filhos da dona Laura e do senhor Francisco. E o vovô feliz da vida, um domingo de manhã, bem cedo, um sol bonito, indo para a praia com os netos. Aí havia uma situação de um tráfico, havia muitos carros na pista. E o vovô conhecia aquilo ali muito bem. Ele calculou e pensou, dá para fazer uma ultrapassagem. E ele então deu o sinal e foi fazer a ultrapassagem. Só que ele calculou mal. E vinha um caminhão de lá para cá, uma carreta de lá para cá. Foi fatal. Foi fatal. Os 4 vieram a óbito. Quando a Laura e o Francisco souberam da morte dos filhos e também dos pais dela, eles entraram em desespero. A Laura entrou em profunda depressão. E ela disse para o marido, meu bem, se você quiser viver, viva, eu não quero viver mais. Para mim a vida não faz mais sentido. Sem meus filhos, não quero viver. E se eu não morrer de desgosto, eu tiro a minha vida, eu não quero mais viver. Senhores, passaram 3 meses e a dona Laura veio a óbito. Não resistiu. Ficou somente o marido, o Francisco. Sem esposa, sem filhos, sem esperança, revoltado com Deus. Por que Deus deixou isso? E esse homem abandonou o emprego e começou a mexer com drogas. E foi para prostituição e foi fazer tudo de errado. E ele passou a vender drogas. Ele consumia somente a maconha, mas as outras drogas ele vendia. E um dia ele reuniu os amigos na sua casa para fumar droga, para fumar maconha. E na hora de fazer o cigarro da maconha, eles procuraram aquele papel específico, tem um papel específico para preparar o cigarro. E não acharam, e perceberam que não tinha o papel para fazer o cigarro da maconha. E aí eles estavam desesperados por causa do vício. E alguém falou, como não tem papel? E começaram a discutir. E o Francisco disse, ei, espera aí, eu tenho uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia. Ele foi lá no quarto, pegou a Bíblia. E arrancou uma página da Bíblia e fez o cigarro de maconha. E aí arrancou outra página e cada um usou uma página da Bíblia para fazer o cigarro de maconha. E eles então descobriram que o papel da Bíblia é bom para fazer cigarro de maconha. Porque é fino. É do jeito que eles queriam. E a partir desse dia, eles só fumavam a maconha com o papel da Bíblia. Irmãos, o Francisco destruiu uma Bíblia inteira. Ele fumou a Bíblia inteira. Chega a ser cômico, não é? Pois foi isso que aconteceu. E um dia, o Francisco estava na sua casa, sentado fumando a maconha com a folha da Bíblia. E ligou a televisão. E ele tinha a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo no Brasil está em todo o país. E ele parou no canal da Novo Tempo e justo era sábado, meio-dia, horário de Brasília, que é o horário do programa do Arena do Futuro, que é o nosso programa. E naquele sábado, pela misericórdia de Deus, quando o Francisco sentou e ligou a TV e estava assistindo, com um cigarro de maconha aqui, feito com a folha da Bíblia, ele assistindo, de repente, na TV, eu digo assim, você que está me assistindo agora, e você que está usando drogas, é ou não é? Eu sei que você está usando drogas. Você está sozinho na sua casa, está usando drogas aí, sentado, e tá. O Francisco tomou um susto assim. Olhou, não havia ninguém com ele. De repente olha para a televisão e ele fala com a televisão, ele fala assim, ei, pastor, está falando comigo, é?
E lá na TV eu digo assim, é com você mesmo que eu estou falando. Como a gente faz aqui nas pregações, bem assim, informal. E o Francisco toma um susto e diz assim, ei, esse pastor está falando comigo? E eu continuei pregando, hoje Deus vai libertar você dessa droga, você vai ser uma nova criatura, Jesus vai voltar, Ele ama você e tal. E aí no finalzinho eu disse assim, agora você que está sentado nesse sofá, levanta do sofá. Vamos, levanta. Levanta. E aí o Francisco sentado no sofá. Eu dizia, levanta. E o Francisco levantou, ó, sentado aqui, levantou, ficou assim. Cigarro de maconha aqui, feito com a folha da Bíblia, olhando para a televisão. Eu fiz assim. Vem aqui. E o Francisco assim, venha rapaz, venha. E Francisco, irmãos, desce, dá um passo, dá mais um passo. Cigarro de maconha aqui, feito com a folha da Bíblia, e vai chegando mais perto, e mete a cara na televisão. Mete a cara na televisão. Eu disse assim, eu vou orar por você agora. E depois da oração, procure a igreja adventista. Busque uma igreja adventista, chegue lá e diga que você é meu convidado. E depois que passou uma semana ou duas mais ou menos, ele procurou a igreja. Fez estudos bíblicos. Quando eu conheci o Francisco, ele frequentava a igreja há 1 ano já. E ele falou, me contou essa história. Eu disse, cadê a Bíblia que você fumou? Ele falou, já fumei, mas não sobrou nem a capa. Ele falou, não, a capa sobrou. Cadê? Joguei fora. Não, ache essa capa, eu quero a capa da Bíblia. Se você me trouxer amanhã, eu lhe dou uma Bíblia nova. E ele procurou e achou a capinha da Bíblia ali. E me trouxe no dia seguinte. E ele ia me entregar, eu disse, não, você vai entregar lá na frente, lá em público. Aí eu contei a história dele em público. E dei uma Bíblia nova para ele, ele me deu a Bíblia que ele fumou. E eu disse, não vai fumar essa, hein? Não, pastor, agora eu aceitei Jesus. Dei uma Bíblia nova, marcamos a data do batismo dele e eu mesmo o batizei. Hoje o Francisco é diácono da nossa igreja. Já imaginaram se eu pudesse trazer o Francisco aqui? Já imaginaram contar essa história e o Francisco entrar por aqui? Seria fantástico. Mas lógico que ele não veio, não dá, sem dúvida. Mas a Bíblia que ele fumou, eu trouxe. Estão preparados? Querem ver? Está fraco, querem ver? Não, está fraco. Quem quer ver, levanta a mão. Não perca hoje à noite. Não perca hoje à noite. Eu acho, pastor, que eu tenho que sair por aqui hoje. Acho que não vou sair por lá. Acho que vou sair por aqui. Alguém pode querer me pegar ali. Não perca hoje à noite. Hoje eu vou mostrar a Bíblia que o Francisco fumou. Aqui, é aqui hoje à noite? Pastor, é aqui. É aqui. Quantos entenderam a mensagem dessa manhã? Amém. Quantos desejam estar preparados para a volta de Jesus? Amém. Onde estão os meus amigos convidados especiais? Você que não é membro da igreja adventista, levante a mão, por favor, outra vez. Os meus convidados especiais. Seria deselegante da minha parte pedir para vocês ficarem em pé? Acho que não, acho que nós já somos amigos. Coloquem-se em pé. Isso, não permaneça em pé que eu vou fazer uma oração com vocês. Os convidados, você que não é membro da igreja adventista, fica em pé, por favor, que eu vou fazer uma oração com vocês, tá bem? Isso, permaneçam em pé, não senta não, fica em pé. Tem alguém que está sentado e que já foi membro da igreja, de qualquer igreja, e está afastado atualmente, e veio aqui hoje? Se tiver alguém assim, coloque-se em pé, por favor. Alguém que se afastou dos caminhos de Deus, obrigado. Muito obrigado a vocês que se levantaram agora também. Outra pergunta. Tem alguém que está sentado, que diz assim, pastor Luiz, eu já sou da igreja, só não sou batizado ainda, mas já sou da igreja. Tem alguém assim que está sentado, que diz, eu já sou daqui, mas não sou batizado ainda, mas eu já sou daqui. Quem está sentado que ainda não é batizado na igreja adventista? Levanta a mão. Por favor, você pode ficar em pé, ela já ficou em pé ali. Fica em pé, quem sabe tem alguns adolescentes, alguns juvenis, alguns jovens, alguns que não são batizados ainda. Levantem-se, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês.
E agora eu queria pedir gentilmente aos irmãos que estão sentados, que conhecem os que estão em pé. Você conhece alguém desses que se levantaram? Conhece? Por favor, levante-se ao lado do seu amigo então. Coloque a mão no ombro dele assim. No ombro dela, um gesto assim, um gesto de amizade, né? Ó, todo o teu lado, conta comigo, estamos juntos. Ok. E agora vamos ter um momento muito especial. Presta bem atenção, um momento muito especial. E para esse momento especial, eu vou pedir ao pastor Arthur para vir aqui ao meu lado. O senhor pode vir aqui, pastor Arthur, por favor? Eu não sei se tem mais algum pastor por aqui. Se tiver e tiver em condições, vem aqui ao meu lado. Eu quero chamar também o nosso ancião, o Pedro. É Pedro? Você é o Pedro? Por favor, Pedro, vem aqui ao meu lado, por favor. Vocês vão entender já já por que estamos fazendo isso. Já já vão entender. Obrigado a vocês. Vocês que estão, então, em pé, abraçados com seus amigos, eu quero lhes pedir um favor. Mesmo quem está lá em cima, eu sei que é um pouco mais difícil, mas para Deus vale a pena. Eu quero pedir a vocês para chegarem mais perto. Venham aqui, com seus amigos, abraçados com seus amigos. Venham aqui à frente, por favor. Isso, venham à frente. E você que está assistindo numa igreja, você que está em qualquer igreja, e você que é nosso convidado especial, por favor, coloque-se em pé e venha à frente também. Venha abraçado com seu amigo, com a sua amiga. Isso, levante-se aí onde você está. Na sua igreja, na sua casa, onde você estiver, levante-se por favor, e venha à frente com o seu amigo e com a sua amiga, com seus parentes, seus familiares, venham à frente, nós queremos orar por você. Vamos aqui nos ajeitar para receber a todos. Ok, os pastores aqui vão nos ajudar a recebê-los bem aqui à frente. Aí, se quiser passar aqui para a parte superior, podem passar. Sejam bem-vindos. Esse é um movimento santo, né? Movimento espiritual. Ótimo, ótimo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Os que estão em cima na parte do mezanine, da galeria, abraçados com seus amigos, faz um esforço. Eu sei que está muito apertado, mas vale a pena vir até aqui. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Aqui tem um lugar para você. Nós vamos fazer uma coisa interessantíssima agora, bem interessante. Mas primeiro nós vamos ouvir uma música. Uma música preparada com carinho para você. E você que está em alguma igreja, em algum lugar desse país, ou fora do país, por favor, o chamado é para você. Para que você então saia de onde você está. Você que ainda não é membro da igreja adventista. Eu falo assim só para identificar você. Não é porque um é melhor, o outro não é. Não é isso. É só para identificar você. Por favor, saia de onde você está, abraçado com seu amigo, venha à frente. Em cada igreja tem um pastor, tem um ancião, tem um líder, tem uma pessoa responsável, vai receber você, vai te ajudar, vai orar por você e você vai ser abençoado e abençoada. Obrigado. Nós temos aqui hoje não a Ana. A Ana cantou a semana toda, mas hoje a Ana multiplicou. E nós temos aqui um grupo maior. Vamos ouvi-los, em seguida eu tenho uma surpresa para vocês. Sim? Na hora que tiver ok, você só me dá um sinal e eu vou falando algumas palavras, só para não deixar sem nada, tá bem? Na hora que tiver ok, você me avisa. Bom, olhando para vocês assim bem de perto, eu quero que vocês saibam o quanto Jesus ama você, o quanto você é especial, o quanto Deus tem um propósito para você e para sua família. Obrigado. Deus tem um plano para cada um de nós. E um dia, em breve, estaremos todos juntos no reino dos céus. Né, Luana? É isso aí.
Por isso, essa manhã nós meditamos profundamente nesse assunto. A relação da transfiguração com o sacrifício de Cristo e com a volta dele. Essa vida é passageira. Essa vida passa muito rápido. A gente nasce sem nada, nada. E quando morrer, também não vamos levar nada. A pergunta é: será que valeu a pena passar a vida inteira correndo como um louco para cima e para baixo? Se você nasceu sem nada e vai sem nada? Ou será que precisamos inverter um pouco os valores e dar prioridade para aquilo que realmente é prioritário? Louvado seja Deus. Foi linda a música, muito obrigado.
Eu tinha uma surpresa para vocês. Eu queria que agora, você que está abraçado com o seu amigo, fizesse o seguinte. Pastor, por favor. Você ficasse agora cara a cara com o seu amigo. Assim, pastor, frente a frente. Pode ser? Cada um com o seu amigo. Se está em 3 ou 4, faz um meia-lua, um círculo. Assim, cara a cara com o seu amigo. Olhando nos olhos dele. Eu queria que você agora marcasse um encontro com ele no céu. Marque um encontro com seu amigo no céu. Conversa com ele, conversa com ela. Faça um apelo e acerta aí o encontro, marca um encontro no céu. O pianista vai tocar e eu queria que essa cena fosse para o país inteiro. E onde você estiver com seu amigo, marca um encontro com ele, com ela, no céu. Eu vou dar para vocês mais 30 segundos para vocês falarem com seus amigos e marcar um encontro no reino dos céus. O que eu estou vendo daqui é simplesmente maravilhoso. Acho que já marcaram? Já deu um abraço? Já? Deu um abraço? Deu um abraço, selando esse compromisso de estar no céu. Continuem aqui, por favor. Os que estão sentados podem se levantar, por favor. Vamos fazer a oração final. E depois da oração, os irmãos que estão nos bancos se assentarão. Os que estão aqui permaneçam aqui depois da oração. E aí a gente tem uma palavrinha final. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela mensagem da tua palavra, da transfiguração, da primeira vinda de Jesus e também da segunda vinda de Jesus. Sabemos que em breve Jesus virá e nós queremos estar preparados. Queremos estar contigo no céu e depois no novo céu e na nova terra. Aqui marcamos encontros, aqui tomamos decisões, aqui derramamos lágrimas. Aqui, Senhor, sentimos a tua presença. É maravilhoso estar aqui. Não é apenas bom, é muito bom. É extraordinariamente maravilhoso estar aqui. Mas melhor será estar contigo no reino dos céus. Abençoe esta igreja, as pessoas que estão aqui hoje, os irmãos, do menor ao maior. Abençoa também, Senhor, os que vieram à frente, com seus amigos. Que esse abraço que o amigo está dando, a amiga está dando, simbolize o abraço de Jesus. Senhor, abençoa também cada igreja aqui de Portugal, cada lugar onde acompanhou esse tema. Abençoe as pessoas que vieram à frente, os irmãos, os amigos. Entregamos tudo e todos em tuas mãos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.